Continuando com o nosso processo, queremos chamar nosso querido irmão Rony Ribeiro, de Belo Horizonte, para apresentar a palestra Eu Sou Esquema do Ser. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos dê paz, para que nós possamos continuar, dar prosseguimento aos conceitos que até agora foram ventilados entre nós. E nós vamos conversar hoje sobre o Eu Sou, o esquema do ser. E não é um tema muito simples. Por quê? Porque envolve o conhecimento de nós mesmos, envolve o conhecimento de nossa verdadeira realidade, de nossa original essência, né? Quando o Dr. Gilson aqui citou muito bem aquela frase contida lá no Templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Nós temos uma facilidade para olhar para fora de nós, mas temos grande dificuldade de olhar para o nosso íntimo, para o nosso interior. E nós esperamos alcançar o objetivo desse estudo, que é clarear um pouco mais a nossa visão de nós mesmos, compreendendo o Eu Sou, o esquema do ser. Antes de iniciarmos os conceitos, nós gostaríamos de confessar diante de todos a minha indigência espiritual. Não me considero bastante capaz para tratar de temas tão vastos que estão contidos nessa obra Deus e Universo. Quando o Dr. Gilson aqui falava Deus e Universo, vocês já pararam para perceber que correlação é essa que existe entre Deus e o universo? Porque hoje nós vamos tentar descobrir, assim como nós, também está a criação, o divino, assim como o Eu Sou, que gera, que rege essa forma. Também Deus é o Eu Sou o máximo, que rege a forma máxima do universo. Vamos tentar, ao longo, então, dos nossos estudos, entender isso. Uma frase de Ubaldi que nos chama muito a atenção. Ele diz assim: a primeira, única e verdadeira criação é uma emanação de Deus de puros espíritos, em que Deus Uno quis refletir a si mesmo no múltiplice em miríades de Eu Sou. Conseguiram mentalizar? Conseguiram guardar? Vamos repetir, porque ela é muito importante. A primeira, única e verdadeira criação é uma emanação de Deus de puros espíritos, em que Deus Uno quis refletir a si mesmo no múltiplice em miríades de Eu Sou. Esse é o modelo da criação. O Eu Sou é o esquema do ser, é um princípio positivo de afirmação. Afirmação da nossa individualidade. Tudo diz respeito a isso. Né? Por quê? Porque o Criador quis refletir a si mesmo no múltiplice. Então, cada um de nós estamos refletindo a imagem do divino. Então, veja bem, assim como eu sou uma individualização e me afirmo nessa posição, e tenho uma forma, eu sou o eixo central dessa forma. Essa forma que foi construída com elementos que também são de ordem divina e estão me servindo. Assim também,
Deus é a alma do universo, o eu sou do universo. E esse universo é também de ordem divina, uma sua emanação, né, em torno do seu centro, do seu eixo central. Bem, vamos passar aqui. É para cá, não é? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: eu sou, envia-me junto de vós. Aqui nós temos na Bíblia, lá no Êxodo 3,14, vemos claramente o modelo do eu sou de ordem divina. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vamos observar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós vemos que o eu sou, o esquema do ser, é o esquema desde o absoluto. E esse eu é o eixo em torno do qual se desenvolve o processo do desmoronamento e da queda do espírito. Esse é o esquema do ser irrefutável, porque nós vemos ele refletido em nós. Quando trouxeram a imagem do espelho, não é? Que é refletida de volta, de retorno a nós, não é isso? Se nós tivéssemos olhos mais profundos de intuição, se nós tivéssemos uma visão mais profunda, nós veríamos todos como o reflexo de nós mesmos. Porque no mais profundo do ser, há a unidade, o princípio central único é que está se realizando. O princípio central único, citado no livro Deus e o Universo, um aspecto da divindade, né, que ele vai descendo do macro ao micro, das unidades maiores às unidades mínimas. Bem, então aqui nós temos o eu sou. Princípio de afirmação da existência. Aqui, um princípio inominado, não é isso? Um princípio de afirmação do próprio ser. No universo, tudo está sujeito a esta necessidade de individualização. Ele é composto de seres diversamente diferenciados, mas todos dizem igualmente eu. De um polo ao outro do ser, tudo é construído segundo este princípio, que é lei fundamental. É no centro do vórtice, desde o início do processo evolutivo, que se fixam os eventos, onde há o registro, a assimilação das experiências. Sem um centro, não há condições de existir experiências e memória. E mais acima, não há como ter responsabilidade, escolha, mérito ou demérito. Então, tudo gira em torno do eixo central, o eu sou. Nós percebemos aqui também essa necessidade de individualização em toda a forma, porque senão ela se perderia, a forma se perderia no seu contínuo transformismo. Tudo está em movimento em nosso universo. O nosso universo é feito de movimento, né? A matéria, o que garante a solidez da matéria é um movimento. Então, nós que somos o eixo central, essencialmente o eu sou, nós é que permanecemos constantes. Nós somos o elemento que supera o transformismo, que permanece, não é, malgrado toda essa movimentação em nosso redor. E assim também, sendo o nosso universo um turbilhão em movimento, Deus, agora podemos compreender na sua característica de imutabilidade, como sendo o eu sou máximo. Bem, nós vamos perceber também
que é uma condição indispensável. É a ideia mãe do universo, né? É a ideia mãe, esse princípio de individualização. Ele diz respeito a uma necessidade absoluta na forma, porque a forma não poderia se suster, né? É preciso que haja esse eixo central. Nós vamos ver também que é esse eu sou que define a sua forma. Nas suas qualidades pessoais, nas suas características particulares, é esse centro que define a sua forma conforme a sua capacidade, conforme os seus valores. E essa forma, ela é o meio pelo qual o eu sou se realiza concretamente, ele se manifesta, né? Quando, pois, o indivíduo mostra que sabe resolver todos os problemas inerentes às suas necessidades vitais, sem que saiba da sua razão, isto quer dizer que por ele sabe e pensa o consciente universal. O Baldi nos traz um conceito muito interessante. Ele nos mostra um arbusto, um pequeno arbusto, como um daqueles que tem ali fora, e ele diz assim: o que contém esta vida? Que pensamento está inserido nesta forma? Vamos analisar isso. Vamos sondar o mistério que anima essa forma, de dentro para fora, lá da sua profundidade. Porque esse simples arbusto, essa simples plantinha, ela sabe fazer muitas coisas. Ela sabe viver por si mesma, sabe crescer, sabe desenvolver-se, sabe reproduzir e sabe escolher o ambiente mais adequado para isso. Mas é claro que uma planta, ela não sabe conscientemente. Ora, mas se há uma sabedoria, e se essa sabedoria não está no consciente, está em outro lugar, está em outra parte. E aí precisamos procurá-la. Se não está no consciente, está oculta, está no inconsciente. Então, essa simples plantinha, ela é um modo de manifestação do consciente universal. O que é esse consciente universal? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O consciente universal é a alma do todo, é a presença da divindade. Consciente, a verdadeira lucidez. Consciente universal, consciente cósmico, é o mesmo que Deus imanente. São termos que se misturam e não se distinguem. São a maneira de sinônimos. O pensamento de Deus, o consciente universal, o consciente cósmico, estão na nossa superconsciência, aguardando o nosso desenvolvimento, a nossa capacidade de percepção. Quando o Dr. Gilson lembrou muito bem, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, o sono da inconsciência. E descubra quem verdadeiramente você é. Porque esse consciente universal, ele que dirige a maior parte da nossa vida. Assim como nós percebemos que nessa plantinha, alguém está pensando por ela, mas não é só essa plantinha, são todos os seres da criação, somos todos nós. O homem, ele é consciente apenas de uma parte mínima da sua vida. Não é? Então, esse consciente universal, é ele que sustém a nossa vida. Não é? É ele que dirige todo o processo evolutivo. É esse consciente universal que dirige também o nosso sistema orgânico, o funcionamento do nosso organismo, os nossos destinos. Então, é esse consciente universal, que é o pensamento de Deus, que precisamos descobrir, que precisamos
aplicar em nossas vidas como uma meta de reencontro, que será um reencontro conosco mesmos. Não é? Então, isso não quer dizer que o consciente universal esteja assim desprezando as funções básicas da vida, dirigida pelos instintos. Não. Só que os instintos são insuficientes para explicar a posição do ser e a sua direção no processo evolutivo. Os instintos são importantes, eles decorrem do mecanismo natural da evolução, mas são insuficientes para explicar muitas coisas. E, na verdade, é o consciente universal que gerou os instintos. Não é? Então, essa capacidade de fixação, essa capacidade das experiências, fixação das experiências, né? Essa possibilidade, ela é determinada pelo próprio consciente universal. Então, os instintos cumprem uma função na vida, né? E são importantíssimos. Mas diz-nos o Baldi que, acima dessa inteligência primitiva, né, e limitada, que é o instinto, está o consciente universal, que faz a maior parte, dirige a vida de todos os seres. Bem, o Baldi, quando vai tratar desse capítulo 2, o Eu Sou, ele diz assim, ele faz um convite para nós. Caminhemos juntos à procura de Deus. Não certamente do Deus transcendente. Deus transcendente, no absoluto, ele simplesmente é. Então, para nós, para o concebível humano, ele não é compreensível. Caminhemos juntos, sim, à procura de Deus, mas de Deus imanente, presente na forma, né? Vestido de uma aparência, nesse relativo em que vivemos. Caminhemos juntos à procura de Deus. Vamos seguir esse exemplo, essa recomendação, esse convite de Ubaldi, né? Então, quando o indivíduo mostra saber resolver todos os seus problemas, na verdade, é o consciente universal que está regendo a sua vida, como rege a de todas as criaturas, né? Veja bem as funções básicas. Nós nascemos, nós crescemos, né? Existe uma reparação celular, os nossos destinos, ou seja, o campo moral. Quem é que está administrando tudo isso? Porque nós não temos consciência de tudo que está sendo elaborado no nosso organismo, e nem quanto aos fenômenos morais. Nós temos uma limitada liberdade nas causas, mas quem rege o retorno dos efeitos é a lei. É esse consciente universal que nos dá uma resposta da vida, não para nos punir, mas para nos corrigir, porque a lei é amor. Então, essa resposta da vida em forma de efeitos é o pensamento desse consciente universal que está nos ensinando, está nos guiando, está nos reconduzindo à unidade do todo. Aqui nós temos, então, o ponto do conhecimento que nós consideramos como sendo o transformismo, não é? Veja bem como que acontece. O próprio homem sabe que, tendo sido ontem criança, sendo hoje adulto e amanhã velho, tudo muda nele e em derredor dele, e que a única coisa que nele jamais muda é a existência desse centro pelo qual ele se chama e se sente sempre eu. Então, é preciso uma ideia animadora que permanece constante no transformismo fenomênico. Não é? Aqui nós vemos nessa figura as várias formas pelas quais o eu, que é aquela centelha lá de cima da foto, né, que permanece idêntica a si mesma, por onde passa o consciente universal. Como que é possível, então, esse consciente universal reger as nossas vidas, nossos destinos, né, o nosso organismo, o funcionamento orgânico,
Como que é possível isso? É através do psiquismo. Porque mesmo uma pequena plantinha possui uma unidade de psiquismo. O que é o espírito? O espírito é uma unidade dinâmica, radiante, constituído por um particular tipo de vibração. Essa é a definição de Pietro Baldi para espírito. Vamos repetir. O espírito é uma unidade dinâmica, radiante, constituída por um particular tipo de vibração. É, então, por esse princípio de psiquismo lá na planta, que passa o saber do consciente universal. O consciente universal, ele transmite a conclusão, a síntese do seu pensamento, e a criatura, seja uma plantinha, seja cada um de nós, obedece. Nós obedecemos e não temos consciência desse consciente universal. Esse consciente universal é como se fora um oceano de sabedoria, repleto de seres, cada ser atento ao seu pequeno trabalho, mas inconsciente do todo que o rege, que o dirige. Assim como uma célula em nosso corpo. Uma célula não tem consciência do todo que dirige o organismo. E nós acreditamos que numa esfera mais acima, também nós, espíritos, somos inconscientes do todo que rege o imenso organismo cósmico. Então, esse eu sou, é através dele que passa a conclusão do pensamento do consciente universal, para reger toda a nossa vida. Quando o Baldi nos fala isso, nós nos sentimos um pouco aliviados. Não é? Por quê? Porque a nossa noção de liberdade sempre nos traz um peso maior, né? Por causa da responsabilidade que advém. Mas quando nós avançamos nesses conceitos de Ubaldi e percebemos que uma inteligência suprema está guiando a nossa vida para um telefinalismo positivo, é reconforto, é um bálsamo para nós. E nos apegamos a esses conceitos porque eles nos aliviam a alma. É importante saber que alguém está por detrás no comando, porque se tudo estivesse nas nossas mãos, nós já teríamos destruído tudo. Se a vida do homem estivesse absolutamente nas suas mãos, tudo já teria naufragado no caos. É uma bênção, é um reconforto saber desse consciente universal, esse consciente cósmico, né, para o qual estamos adormecidos. Para quem nunca teve esse conhecimento, esse consciente universal é um imenso inconsciente, não é assim? Então, à medida que o ser vai avançando na evolução, até o reino hominal, nós vamos perceber que o ser ele é regido por um determinismo absoluto. Não é? A criatura não tem liberdade alguma. Por quê? Porque aquele eu sou, ele também foi cindido em dualismo lá no momento da queda do espírito. Houve uma cisão entre o consciente universal e o inconsciente individual, porque você perdeu a consciência de si mesmo. E aí ele inicia a evolução para reconquistar essa consciência perdida, essa consciência contraída lá na matéria. Então, no processo evolutivo, ele vai prosseguindo para o despertar da consciência. Até no reino animal, então, nós vamos perceber que o ser ele é absolutamente dirigido pelo consciente universal. E quando desperta no homem a consciência, ela desperta numa zona intermediária entre dois inconscientes.
Um subconsciente, onde estão os instintos, as experiências, o que já foi conquistado. E um superconsciente, aonde está o futuro, aonde está a promessa do reencontro com esse pensamento divino que está em nós. Então, nós achamos que sabemos muito, que temos uma ampla liberdade, mas isso é uma ilusão. Nós estamos parcialmente, o eu sou, ele está parcialmente ou iniciando o seu despertar. Né? Então, a nossa condição de seres acordados, aqui como seres encarnados, ainda é muito pequena. E quando nós desencarnamos, né, nós temos uma memória um pouquinho mais ampliada, mas mesmo assim ainda estaremos muito limitados. O verdadeiro encontro com esse consciente universal, ele deverá dar-se numa integração plena do ser consigo mesmo, né? Após haver se identificado com as leis, a lei divina, com o pensamento divino, e levado a sério esse pensamento, e aplicado os seus preceitos, que são os preceitos ensinados ou relembrados por Jesus. Então, essa transformação de vida interior que precisamos adotar é para alcançar uma unificação do eu sou menor com o eu sou maior. O eu sou impessoal com o eu sou da transcendência que é pessoal. Porque no homem, né, o eu sou, ele está imanente em todas as suas células, e nas células ele é impessoal. Então, veja bem, vemos uma conexão em nós de todas as suas partes integrantes, unidades coletivas, né, que reflete o modelo máximo. Então, o átomo diz eu sou, a molécula diz eu sou, o mineral também diz, a célula, a planta, o homem, o animal, o homem, a família, o Estado, a nação, a terra, a humanidade, o sistema solar, os sistemas galácticos e também o universo. Tudo diz eu. Né? Bem, vamos aqui então a essa transparência muito interessante que nós situamos ali no universo, uma foto, né, do universo, por assim dizer. Nós situamos o gráfico da queda de Ubaldi. Achamos muito interessante essa figura. Assim como cada individualização particular do ser não pode existir senão enquanto diz eu sou, isto é, em função dele e como sua manifestação, assim também a individualização máxima do ser, isto é, o universo, não pode existir senão enquanto diz eu sou, ou seja, em função deste e como sua manifestação. Então, se o eu sou é esse poder central em nós de autoafirmação, se o eu sou do homem é a sua alma, né, é a ideia animadora, qual será a ideia animadora do universo? Qual será a ideia animadora da forma máxima, senão Deus? Esses conceitos lançam luz na nossa alma. Né? Nós lembramos também de um conceito muito interessante. Essa relação existente entre Deus e o universo, refletida em nós, faz-nos pensar com mais responsabilidade em nossas vidas. Faz-nos caminhar com passos mais ponderados. Porque nós não devemos nos sentir separados da criação. Não devemos nos sentir separados uns dos outros. Não devemos julgar-nos maiores ou melhores
Isso seria repetir o motivo da queda. Isso seria repetir o processo de expansão imoderada do eu. Então, finalizando esse estudo, nós temos um recado para todos nós, serve para mim também. Seja digno do eu sou que você recebeu de Deus. Seja digno daquilo que você foi criado para ser. Porque você, assim como eu e tudo que existe, somos essências da divindade. E devemos então olhar para todos nós com grande respeito e admiração. E quando alcançarmos essa visão, todas as paredes, todas as barreiras serão obstruídas, porque estaremos diante de nós mesmos em toda parte. E nos amaremos uns aos outros como amamos a nós mesmos. Nós agradecemos a todos. Nunca se esqueça de que eu sou. Obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org